A possibilidade de uma vacina contra a Covid-19 tem enchido os mercados de esperança, com os setores mais afetados pela crise torcendo mais forte ainda. O anúncio recente da Rússia, por exemplo, dizendo que registrou a primeira vacina para ser aplicada em seres humanos, foi um dos fatores que andou levando as bolsas a mais um período de alta. Mesmo sem a chancela dos cientistas, em sua maioria céticos quanto à possibilidade dessa vacina funcionar, o fato é que animou os investidores. Isso tem uma razão: o surgimento de uma vacina vai ser um passo importante para a volta da normalidade. É justamente porque uma vacina pode mudar muita coisa na vida, na economia, no mercado, que hoje a gente vai falar delas. Qual é a relação das vacinas que vem aí com o mercado de ações? Depois da vinheta. Amiguinhos e amiguinhas, estamos com Cafeína no ar, muita alegria, muita diversão, muita ousadia de Dona Denútil, que está cada vez mais irreverente. Você sabe que eu estava no médico e o médico falou, a secretária do médico falou... O quê? Doutor... Não, chamou o cara que nós esperamos, falou... O doutor vai atrasar mais 1 hora. Aí ele falou, não tem problema, eu sou o paciente. Muito boa, muito engraçada a piada. Com isso podemos oficialmente começar o nosso programinha. Tem muitas pessoas que estão me marcando, estão te marcando também no Instagram, assistindo ao Cafeína, até mesmo na TV. Muita gente. Nas Smart TVs. Nas Smart TVs assistindo, tirando foto e marcando. Faça o meu isso. arroba, Dona Denútil, o arroba do Sami, que é... Samidana Oficial. Samidana Oficial. O arroba do Invest News, Invest News BR. Então, o arroba muito obrigado, do viu? A Menino gente Zanuto. Menino Zanuto é o quê? O nosso editor. Marcelo Zanuto, talvez. Ele põe aí o Instagram dele que ele vai editar. É isso aí. E isso é muito interessante, porque nós vemos sempre, certo? Sempre. Samidana vira noites olhando tudo lá colocando no Instagram. Meus 3 seguidores. Olha só, seguinte, o Banco Goldman Sachs prevê que pelo menos uma vacina contra a Covid deve estar pronta até o fim do ano. Com base nessa previsão, o banco até elevou a projeção para o PIB americano em 2021. E a gente começa com uma olhada nas candidatas mais prováveis a ser a primeira a funcionar nessa espécie de corrida rumo a uma vacina que funcione. E também tem o seguinte, não é só uma vacina que vai ser produzida para o mundo inteiro. Certo. Então a gente vai precisar mais de uma para atender a população. Então quais são as vacinas, quais são as candidatas que estão na frente nessa corrida? Autorizada para uso é a Sputnik V da Rússia. As que estão na chamada fase 3 são as da Universidade de Oxford, no Reino Unido, a Coronavac, na China, a Sinopharm, na China, a Moderna, nos Estados Unidos, e a Pfizer e BioNTech, nos Estados Unidos e Alemanha, né? Essa associação de 2 empresas aí, cada uma de um país. E de todas as vacinas, a mais falada tem sido a vacina russa. A Sputnik V tem esse belo nome, em homenagem ao primeiro satélite lançado no espaço, mas a Sputnik V é uma caixa preta, já que não foram feitos testes. E se a gente pegar, por exemplo, a vacina de Oxford, essa que está sendo testada aí com 5 mil pessoas no Brasil, a gente pode falar um pouco as fases. O que acontece? Os primeiros testes são feitos em laboratório, geralmente levam muito tempo. Mas com a emergência atual, o processo e as fases estão sendo feitas de forma acelerada e simultânea. Na primeira, geralmente são poucas pessoas, 20 a 80 pessoas. A fase 1, por exemplo, da vacina da Pfizer, teve 45 pessoas. A ideia é ver a segurança da vacina. Passou a fase 1, vai para a fase 2, que é ver a eficácia da vacina. Então a primeira é segura, a segunda fase se ela funciona. E aí a gente fala de algumas centenas de pessoas testadas. Já na fase 3, então você já sabe que ela é segura e funciona, aí você vai para milhares de pessoas. Veja que no caso de Oxford, todas as fases contam com muito mais gente que o normal, devido a tudo estar sendo feito em ritmo acelerado. E você tenta, ao fazer isso, antecipar problemas que poderiam retardar a produção. Então é esse assim a receita, é esse o mapa. O passo a passo,
a cronologia da vida Exatamente. de desenvolvimento de uma vacina. E a Sputnik V, que é essa vacina russa, que o Vladimir Putin fez todo aquele anúncio muito entusiasmado. O que acontece? Parece sim que ela está numa fase avançada, porém o receio, né? Sim, o pessoal está olhando meio assim porque ela não teve tantos testes. Não foi publicado, não foi divulgado. Então falaram, de repente está pronto. Então ficou todo mundo, ficou com uma pulga atrás da orelha. Certo. Agora, você sabe quantas vacinas estão sendo desenvolvidas atualmente contra a Covid-19? Eu diria que entre 165 e 167. Acertei. Brilhante. Muito bem, muito obrigado. Exatamente. Na veia, preciso, nada como... muito obrigado. 57 anos de academia. E um teleprompter. Que você consegue comprar na loja comércio mais eletrônico. Fácil. Isso. Ou no seu comércio favorito. Liga já! Muito bem. Hoje, de acordo com esses levantamentos, há 166 vacinas em desenvolvimento no mundo contra a Covid-19. De todas, 2 estão mais adiantadas. Uma delas, a vacina que o Sam acabou de falar, pesquisada pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, e pela empresa AstraZeneca. Ela já mostrou bons resultados nas 2 primeiras fases de testes. E tem ainda a Coronavac, a vacina chinesa, que também acaba de mostrar bons resultados na fase 2 e parte para a fase 3, onde é testada em 2.000 voluntários no Brasil. E por que o Brasil, Doni Denútil, fica a questão? Por quê? Não sei. Isso já foi dito, mas é porque é um dos países onde temos um número enorme de casos, né? Tem uma população muito grande, o vírus chegou aqui mais tarde, o vírus se espalhou, infelizmente, muitos casos, muitos óbitos. É de notar que o que a gente vem assistindo é um dos maiores esforços científicos de todos os tempos. A urgência da saúde e o impacto econômico da pandemia garantem, ou pelo menos você coloca recursos humanos e financeiros para tentar chegar a essa cura mais rápida. Sim, e é claro que comercialmente também, para as empresas que desenvolver antes, vai ter pátia de um retorno. Eu acho que para as primeiras, até, porque você não vai ter, você tem uma demanda que uma só não vai conseguir produzir. É isso. Então, olha só, essa busca frenética pela vacina, que vai fazer a vida voltar a um relativo status normal, digamos assim, tem agitado o mercado de ações. Aqui no Brasil, a notícia sobre o registro da vacina russa mexeu, por exemplo, com os papéis da Gol. As ações da empresa chegaram a bater mais de 12%, 2 dias após aquele anúncio. Azul e Embraer fizeram movimentos similares. A gente tem até aí um gráfico para ver o desempenho, o avanço dessas ações logo no período subsequente a esse anúncio, certo? Isso não ocorreu só com as ações das aéreas. A mesma alta foi registrada nas ações da CVC, operadora de turismo. Vem normal aí no dia 11, dá um salto de 8% no dia 12. Então, vocês podem ver aí na tela. Mas o que se passa? Os 2 setores, o aéreo e o de turismo, provavelmente são os 2 mais penalizados durante a pandemia e por isso as ações caíram demais. A CVC, por exemplo, tem andado aí pelos 55% no negativo no ano, né, o acumulado. Nos 2 casos, quando sai uma notícia promissora de uma vacina próxima, os investidores se animam e aí temos um rally de alta. A expectativa de que o turismo volte, de que as viagens sejam normalizadas, né? Acho que esses 2 setores levaram na cabeça com a pandemia. Muito na e cabeça. Qualquer notícia que sugira que a normalidade pode voltar, que as viagens podem retornar e tudo mais, que essa situação de isolamento, de novos protocolos de segurança podem ser amenizados, é claro que esses setores são mais beneficiados quando sai algo assim. Mas, Samidana, se aqui a gente tem esse sobe e desce de olho na vacina, nos Estados Unidos o que se vê é um sobe-sobe. Uma ótima piada, Foi muito bem bolado. Muito engenhosa. Passei vários dias pensando nela. Então você tem por lá um sobe-sobe nos papéis das empresas envolvidas na busca da vacina. As ações da Moderna, por exemplo, fabricante americana de uma das versões mais avançadas em teste, já sobem mais de 250% no ano. E não é a maior alta. As ações da Inovio, é assim que fala? Não sei. Inovio. Não sei, você pode escrever nos comentários a pronúncia correta, porque não sabemos. Sobem mais de 350%. As da Novavax, 3.100%.
Tudo isso a gente está falando só neste Desse ano de 2020. Então, só para comparar, a gente falou alguns casos aí de uma alta absurda. Absurda não, né? Uma alta muito impressionante, mas quando a gente faz paralelo com outras farmacêuticas, vê o tanto que essa alta de 260% da Moderna, de 360% da Inovio significam, né? A Johnson & Johnson, por exemplo, teve uma alta de 30 e pouquinhos por cento. Até porque não é só dedicado a vacinas, né? Então, quer dizer, uma empresa muito maior. Às vezes a empresa só de vacina ia pau numa, obviamente o risco é maior, potenciais altos, potenciais quedas. Mas Pfizer está na casa dos 30% também, a AstraZeneca na casa dos 10%, a Sanofi basicamente zerada no ano, sabe? Para se ter uma ideia, desde junho, tá agora, né? Desde junho, faz pouco tempo, a ação lá da Novavax, só desde junho mais de 1000%. Tem dias em que a ação sobe 100%, 110%. Esses papéis acabam concentrando apostas diante do fato de que podem, da noite para o dia, ter a demanda inteira da população. Porque não vai todas combinar e falar, a partir de hoje. Então, vai ter vai vir a demanda toda. Não vamos falar 1, 2, 3, já lançou. Não vai ter isso. Quer dizer, a gente acha que não. Essa concentração que o Sam falou canalizou 200 bilhões de dólares para os papéis dessas empresas, segundo a rede de TV americana CBS. Só entre as 8 empresas de biotecnologia que fazem parte do índice S&P 500, o valor de mercado passou de 130 bi para 600 bilhões de dólares. É justamente isso que tem assustado alguns economistas. Te assustou? Não. Até porque... A mim também não. A mim não, alguns economistas. Se você é um economista assustado, talvez você se identifique. De fato, algumas dessas empresas eram empresas de quem ninguém tinha ouvido falar há 6 meses, por exemplo. Agora valem dezenas de bilhões. E algumas, como a Moderna, têm a tradição de prometer resultados e não entregar. Mas existe uma corrida. Então tem a britânica, tem outras americanas, tem a russa. Se chegar uma antes funcionando, dependendo do tempo, ainda que eles consigam a vacina, pode perder a primeira onda dos preços provavelmente mais altos e lucros maiores. É porque custa caro desenvolver uma vacina dessa. Muito caro, né? Então, assim, por um lado, quem desenvolver antes pode ter um caminhão, um carro forte da Brinks trazendo a remuneração diária, mas por outro lado, quem gastou esta montanha de dinheiro e não desenvolveu... E são empresas pequenas que basicamente isso é a diferença da empresa de sucesso ou fracasso, então elas oscilam muitíssimo. Muito bem, e um outro temor curioso que existe com tudo isso, um outro temor não, um outro movimento que acontece é com as empresas de tecnologia. Isso se observa nos últimos meses. Então, por um lado, sempre que aparece uma notícia de que uma vacina está mais próxima, empresas da área de turismo, aéreas e tudo mais, sobem. Mas ações e empresas que se beneficiaram do isolamento social, da pandemia, por exemplo, Netflix, têm um resultado inverso. Quando sai uma notícia de que a vacina está mais próxima, o que se observou diversas vezes ao longo dessas últimas semanas e meses é que elas caem. As pessoas vão voltar a sair, blá blá blá, cairia a demanda dessas empresas. Boa estratégia aí de diversificação, né? De mitigar risco. Qual? Você tem tecnologia, tem vacina, e aí você acaba balanceando, porque também não quer dizer que caem na mesma magnitude, né, que as outras. Enfim, vale a ideia, principalmente quando a gente tiver acesso a essas empresas. Vai vir aqui para o Brasil os BDRs, né? A partir ninguém não está regulamentado. Estão falando aí, meio de setembro, a gente já vai poder estar comprando esses BDRs. Veremos. Vamos agora para o giro de notícias. Pode rodar. As gigantes da tecnologia, Apple e Tesla, desdobraram as ações na Nasdaq e os papéis se tornaram mais acessíveis ao investidor. As ações das companhias já registravam alta no acumulado de 2020. Com essa medida, na teoria, será possível comprar os papéis sem a necessidade de desembolsar um valor tão alto para comprar uma única ação. O Brasil decidiu não renovar a tarifa zero para a cota de importação de etanol. A medida impacta a relação com os Estados Unidos, de onde vem cerca de 90% do etanol importado. A tarifa de 20% voltará a incidir sobre toda a carga. O presidente americano Donald Trump já falou em possível retaliação ao Brasil.
O governo reduziu de R$ 1.079 para R$ 1.067 a proposta para o salário mínimo em 2021. Atualmente, o salário mínimo está em R$ 1.045. O novo valor consta na proposta de orçamento do ano que vem. O governo prevê correção somente pela variação da inflação de 2020. As contas públicas tiveram um rombo de R$ 81 milhões em julho. A informação foi divulgada pelo Banco Central. O déficit fiscal do setor público foi o maior da história para o mês de julho, e o resultado é reflexo das despesas extraordinárias com a pandemia do coronavírus. O Banco Central anunciou que a nota de R$ 200 vai começar a circular nesta quarta-feira. A instituição encomendou 450 milhões de unidades da cédula até dezembro. Essa será a primeira cédula de um novo valor da família do real em 18 anos. Foi o giro. Foi o giro, falta o quê? Ele. O fechamento. No mercado financeiro, o Ibovespa, principal índice da Bolsa, terminou o dia com queda de 2,72% e próximo dos 99 mil pontos. O destaque de alta, com mais de 6%, vai para as ações da EDP Brasil. As ações da Hypera tiveram queda de quase 6%. Gol e Eletrobras também estão entre os destaques negativos. O dólar terminou com alta de 1,20% com R$ 5,48. Muito bem, é isso. Chegamos ao final desta edição, Samidana. Desejando a você que nos acompanha que tenha um dia espetacular. Muito obrigado. Sempre que assistir ao Cafeína, tire uma fotinho, marque a gente lá no Instagram, o Invest News BR. O meu perfil, Doni Denútil, o @Samidana Oficial, porque ele é muito chique. Não, porque não tinha só Samidana. Eu acho que eu fiz e esqueci, aí ficou perdido no mundo do Instagram. Mas muito bem, bom dia a todos, tchau, tchau. Que não dói nada. Espera só um minuto. Nossa, cacete de agulha. Nossa,